Sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História, nono ano. Nós estamos na semana 2 e o tema da aula, Revolução Chinesa, 1949. A civilização chinesa é uma das mais antigas em existência contínua. Seu início é projetado entre os séculos 20 e 16 a.C. Até o século 19, a região chinesa ficou livre de grandes ameaças de invasões estrangeiras, o que garantiu sua longevidade e a possibilidade de desenvolvimento de uma cultura e filosofias únicas. Porém, no século XIX, o país se viu invadido e dominado pelas potências capitalistas europeias, principalmente a Inglaterra. Desde a sua fundação até 1911, a China foi um império comandado por diversas dinastias. Em 1911, tentando diminuir a tensão e insatisfação geradas pelas presenças estrangeiras, é criada a República da China. Em 1915, o país passa a ser controlado politicamente pelos japoneses. O controle japonês aumenta a insatisfação política dos chineses, que em 1921 criaram o Partido Comunista Chinês. Por seu forte apelo popular, o novo partido foi visto como uma ameaça à ordem governamental e, sendo assim, suas lideranças e participantes sofreram perseguições das autoridades chinesas. Impedidos de participarem das questões políticas, os comunistas chineses, sob a liderança de Mao Tse-tung, mobilizaram as populações camponesas atraídas pela promessa do uso coletivo das terras e a criação de um sistema político igualitário. Com o apoio dos camponeses, Mao Tse-tung criou o Exército Vermelho, que entre os anos de 1930 e 1940 lutou contra o governo da nação. Após esse período de batalhas, os comunistas dominaram Pequim e em 1949 Mao Tse-tung foi aclamado como novo líder da República Popular da China. Inicialmente apoiado pelo governo comunista soviético, o governo chinês criou um grande projeto de transformação político-econômico chamado Grande Salto para Frente. Pouco depois, em 1966, surgiu um programa de controle cultural, político e ideológico chamado de Revolução Cultural. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976, a Revolução Cultural teve seu fim e as políticas econômicas do país se abriram para a economia mundial. Atualmente, a China é a segunda maior economia do planeta e possui a maior população entre os países. Vem ganhando destaque após adotar o sistema misto, economicamente capitalista e politicamente socialista. Desde 1949, o país tem apenas o Partido Comunista Chinês no comando da nação. O país é criticado pelas principais democracias globais por ser um regime de partido único, pela falta de transparência política, pelo controle estatal das principais atividades econômicas e pela censura aos meios de comunicação e vigilância da população. Ademais, o país cresce em protagonismo por ser uma potência econômica, ter exponencial desenvolvimento tecnológico e bélico e influência geopolítica global. Revolução Cubana, 1959. As ilhas que compõem o país Cuba foram habitadas desde o quarto milênio pelos povos sibonês, taínos. A região passou a ser ocupada e explorada pelos espanhóis a partir de 1492. Sob domínio espanhol, a região foi produtora de tabaco e açúcar, com predomínio do uso de mão de obra escravizada de origem africana. Em 1898, após derrota espanhola numa guerra com os Estados Unidos, Cuba se torna uma nação politicamente emancipada. A independência do país não gerou melhorias para a grande maioria da população. A economia continuou dependente da exportação de produtos primários e a renda concentrada na pequena elite e no controle de empresas com sede nos Estados Unidos. Esse país, inclusive, por meio de uma emenda constitucional, emenda Platt, possuía o direito de intervir em Cuba caso os interesses desse país, de seus cidadãos e empresas fossem ameaçados. Dessa maneira,
Cuba, pouco a pouco, se transformou em um quintal de grandes empresas estadunidenses. Essa situação contribuiu para a instalação de um Estado subserviente e fragilizado. De fato, ao longo de sua história, depois da independência, Cuba sofreu várias ocupações militares estadunidenses, até que o general Fulgêncio Batista empreendeu um regime ditatorial com o apoio explícito dos Estados Unidos. Nesse período, a população era refém de graves problemas sociais que contrastavam com o luxo e a riqueza existente nos nightclubs e cassinos destinados a uma minoria privilegiada. Concomitantemente, o governo de Fulgêncio Batista ficava cada vez mais conhecido por sua negligência com as necessidades básicas da população e a brutalidade com qual reprimia seus inimigos políticos. Foi nesse cenário que um grupo de guerrilheiros tomou forma com o propósito de derrubar o governo pela força das armas. Sob a liderança de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara, um pequeno grupo de homens se espalhou em diversos focos de luta contra as forças militares de Batista. No último ano de luta, 1959, os rebelados conseguiram finalmente acabar com a ditadura de Fulgêncio Batista e estabelecer um novo regime pautado na melhoria das condições de vida dos menos favorecidos. Entre outras propostas, o novo regime instaurado em janeiro de 59 defendia a realização de uma ampla reforma agrária e o controle governamental sobre as indústrias do país. Tais proposições, obviamente, contrariavam diretamente os interesses estadunidenses, que responderam aos projetos cubanos com a suspensão das importações do açúcar. Dessa forma, o governo de Fidel Castro acabou se aproximando do bloco soviético para que pudesse dar sustentação ao novo regime. A aproximação com o bloco socialista rendeu novas retaliações do vizinho Estados Unidos, sob o governo de John Kennedy, que rompeu relações diplomáticas com Cuba. A ação tomada no início de 1961 foi logo seguida por uma tentativa de contragolpe, no qual um grupo reacionário treinado pelos Estados Unidos tentou instalar, sem sucesso, uma guerra civil que ficou conhecida por invasão da Baía dos Porcos. Após o incidente, o governo castrista reafirmou os laços com a União Soviética e passou a definir Cuba como uma nação socialista. Para que a nova configuração política cubana não fosse tomada como exemplo por outras nações da América Latina, os Estados Unidos criaram um pacote de ajuda econômica conhecido como Aliança para o Progresso. Em 1962, a União Soviética buscou transformar Cuba em um importante ponto estratégico com a suposta instalação de mísseis apontados para o território estadunidense. A chamada crise dos mísseis marcou mais um ponto da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, desencadeou o isolamento do bloco capitalista contra a ilha socialista. Com isso, o governo cubano acabou aprofundando sua dependência com as nações socialistas e, durante muito tempo, sustentou sua economia por meio dos auxílios e vantajosos acordos firmados com a União Soviética. Nesse período, projetos nas áreas de educação e saúde estabeleceram uma exponencial melhoria na qualidade de vida da população. Entretanto, a partir da década de 1990, a queda do bloco socialista exigiu a reformulação da política econômica do país. Em 2008, com a saída do presidente Fidel Castro do governo e a eleição do presidente Barack Obama, vários analistas políticos passaram a enxergar uma possível reaproximação entre Cuba e Estados Unidos da América Latina. Vamos agora para as atividades. Resposta. O Partido Comunista Chinês, por seu forte apelo popular, foi visto como uma ameaça à ordem governamental e, sendo assim, suas lideranças e participantes sofreram perseguições das autoridades chinesas. Resposta para número 2. A aproximação de China e Rússia está relacionada ao distanciamento geopolítico dessas nações em relação aos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos lideraram o bloco capitalista, enquanto Rússia e China eram as principais lideranças do bloco socialista. Número 3. Caracterize a ditadura de Fulgêncio Batista. A ditadura de Batista
ficou conhecida por sua negligência com as necessidades básicas da população e a brutalidade com a qual reprimia seus inimigos políticos. Foi nesse cenário que um grupo de guerrilheiros tomou forma com o propósito de derrubar seu governo. Número 4, o que foi a crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis, ocorrida em outubro de 1962, foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis nucleares em Cuba. O evento é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Número 5, explica o que foi a Aliança para o Progresso. Foi um projeto político executado pelo governo dos Estados Unidos. O objetivo era integrar os países da América nos aspectos político, econômico, social e cultural, frente à ameaça soviética vista como um regime comunista no continente. Muito obrigado a todos pela participação e até a nossa próxima aula.